Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e faremos a leitura dos versos 10 ao verso 13. Carta aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 13. Paulo escreve assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Arnold Toynbee, excelentíssimo historiador, disse que a história da humanidade é a história das guerras. Desde que o pecado entrou no mundo, jamais houve um tempo de completa paz. As guerras fazem parte da história humana. Cada acordo de paz se investe ainda mais em armas de destruição. Só no século passado, o mundo foi assolado por duas grandes guerras mundiais. A primeira delas, 1914 a 1918, mais de 30 milhões de pessoas foram ceifadas. Parecia que o mundo aprenderia a lição. Mas em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945, e mais de 60 milhões de pessoas foram eliminadas cruelmente. Proliferam-se as guerras étnicas, as guerras tribais, as guerras religiosas, as guerras ideológicas. E nós estamos num mundo em pé de guerra. Famílias contra famílias, partidos políticos contra partidos políticos, ideologias contra outras ideologias. Mas hoje eu não vim aqui tratar desse tipo de guerra. Hoje eu quero tratar com você sobre uma guerra mais ampla, mais grave, de consequências mais danosas. Eu quero usar como tema hoje: estamos em guerra. Que tipo de guerra é esta? Que tipo de batalha é esta? Que abrange a todos nós. Nessa peleja não há campo neutro. Nesta peleja não há ninguém dispensado. Quem não é um guerreiro é uma vítima. Não há lado neutro. Quando eu era criança ainda, vi um quadro dependurado na parede de uma igreja. E alguns talvez já viram esse quadro, chamado Quadro dos Dois Caminhos. E naquele quadro, quando observei um pouco mais atentamente, percebi um grave erro. Havia um caminho estreito, sinuoso, íngreme, rumo à glória. Havia outro caminho largo, espaçoso, concorrido por uma multidão. Prazeres, diversões, vícios, festas, excessos. Mas curiosamente no quadro havia um grupo que ainda estava antes dos dois caminhos, como se ainda tivesse que fazer uma opção: qual caminho seguiriam, se o largo ou se o estreito. Você não encontra isso na Bíblia. Ou o homem está no caminho largo, ou o homem está no caminho estreito. Ou ele vive debaixo do governo de Cristo, ou ele está sob a potestade de Satanás. Ou ele está no reino da luz, ou ele vive no império das trevas. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou ele está debaixo do tacão de Satanás. Ou Deus governa a sua história, ou ele está sob a potestade do mal. Não há campo neutro.
Certamente a vida cristã não se desenrola aí num parque de diversões, numa colônia de férias. Nós vivemos num campo minado. Não apenas a nossa carne milita contra nós, porque a inclinação da carne dá para o mal e a inimizade contra Deus. Não apenas o mundo, esse sistema posto no maligno, cujos valores são outros, diferentes dos valores do reino de Deus, distorcendo a verdade, maquiando a mentira, dourando a pílula, transformando o pecado em algo apetitoso, vantajoso, proveitoso, necessário. Mas temos ainda mais, um inimigo invisível, porém real. Um inimigo que você não pode lutar contra ele com armas carnais, mas você precisa de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Todos nós estamos nesta guerra. E hoje eu quero tratar com você exatamente sobre este assunto. No trato desta matéria, há duas coisas que precisamos nos acautelar e termos muito cuidado. Primeiro, é o perigo de subestimar o inimigo. Quando se trata de guerra, não há nada mais perigoso do que você enfrentar um inimigo que você não sabe quem é, não conhece o seu poder, a sua força, a sua estratégia, as suas armas, seu perigo, suas ciladas, suas armadilhas. Há muita gente ainda hoje, irmãos, até dentro das igrejas, que acham que o diabo é um ser mítico, lendário, uma força negativa, que não oferece qualquer risco, que não oferece qualquer perigo, e subestima o inimigo. Alguns dizem que o diabo não passa de uma formiguinha inofensiva, de um leão desdentado, de uma víbora sem veneno. E o apóstolo Paulo nos exorta a dizer que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Nós não podemos entrar nessa luta de cara limpa, usando armas carnais. Mas se este é um extremo, e há um outro extremo também muito perigoso. É o perigo de superestimar este inimigo. É o perigo de transformar a vida cristã numa espécie de batalha constante, onde você se esquece de que este inimigo, embora perigoso, real, invisível, espiritual, mas esse inimigo já foi vencido. O Senhor Jesus Cristo triunfou sobre ele na cruz, já arrancou a armadura dele, já o expôs ao fracasso, à derrota, à vergonha, ao opróbrio. Portanto, se nós estivermos com Cristo, na dependência dele, revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus, nós entramos nesta batalha vencedores, vitoriosos. Então hoje eu gostaria de olhar com vocês esse texto que acabamos de ler e extrair dele algumas lições para nós. A primeira coisa que eu chamo a atenção é a necessidade de conhecermos a natureza desse inimigo. Por favor, confira comigo o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E a primeira coisa que Paulo faz questão de alertar-nos é contra quem não é essa luta. Porque os grandes problemas da humanidade decorrem do fato de que nós fazemos confusão contra quem estamos lutando. Via de regra, nós pensamos que o nosso problema é o outro. Quem mora debaixo do nosso teto, ou mora ao nosso lado, ou até além fronteiras. Onde pessoas acham que precisam ferir o outro, falar mal do outro, desconstruir o outro, realizar um verdadeiro assassinato de reputação para desmantelar a vida do outro. Não é assim nos conflitos internos? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos contra irmãos,
onde a família vira um campo de guerra, onde a batalha dentro do lar está cada dia mais acesa. Uma das coisas que mais tem me chocado nesses últimos tempos é perceber o aumento explosivo de separação conjugal nesse período pós-pandemia. O conflito que se avoluma, as crises que se agigantam, as brigas que se tornaram mais intensas, e as pessoas não sabem conviver mais, não sabem superar crises mais. E é necessário entendermos isso, irmãos. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Seu problema não é a sua família, não são os colegas de trabalho, não são os concorrentes dos seus negócios, não é por aí que você vai entender essa batalha. Senão vão declarar guerra contra pessoas, vamos odiar a gente. Estamos vivendo uma época de polarização na nossa nação, famílias em guerra, partidos políticos em guerra, uns contra os outros, e às vezes a gente pensa que é derrotando o outro que nós vamos ganhar essa batalha, e a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue. Mas então, vamos olhar a segunda pergunta: se a nossa luta não é contra carne e sangue, contra quem é a nossa luta? E eu peço que você olhe comigo o verso 11 e o verso 12 para responder isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A primeira coisa que o texto diz é que a nossa luta é contra o diabo. Versículo 11. E esse ser é um ser maligno, não é um mito, não é uma lenda, é um anjo caído, que a Bíblia chama de Satanás, diabo, maligno, tentador, assassino, ladrão, Apolion, Abadom, pai da mentira, príncipe da potestade do ar, Deus desse século, leão que ruge, antiga serpente, que veio para roubar, para matar e para destruir. E quando você olha o currículo dele, com os nomes que a Bíblia lhe dá, você percebe que você não pode enfrentá-lo de cara limpa, na força do braço, com estratégias humanas. Se não bastasse isso, o versículo 12 retrata para nós que existe uma corja que o acompanha, os anjos caídos, que estão sob o seu comando. E John Mackay, escrevendo um comentário sobre Efésios, fala da ordem da desordem, porque você percebe que este inimigo tem uma organização no seu sistema maligno, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, são escalonamentos de poder neste mundo maligno que guerreia contra nós. Nas palavras do Dr. Mark Lloyd Jones, na melhor obra que já li sobre batalha espiritual, o combate cristão, ele diz que há demônios e demônios. É por isso que Jesus Cristo disse para os seus apóstolos: esta casta não sai senão com oração e jejum. Há resistências maiores e menores. E nós precisamos entender que toda essa estrutura maligna, toda essa orquestração do mal em estratificações de poder declaram guerra contra nós, e a nossa batalha é contra esses seres malignos que não dormem, que não tiram férias, que ficam nos espreitando, porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele vive por aí, rodeando a terra e passeando por ela. E nós precisamos compreender, meus amados irmãos, a gravidade disso, para entendermos quais são as características desses inimigos. Então vejamos em primeiro lugar quais são as características desse inimigo. Primeiro, eles são poderosos. A Bíblia fala de principados e potestades.
Não há nada mais perigoso do que a soberba espiritual de eu achar que eu tenho em mim mesmo a força, o poder para enfrentar o inimigo. Ele é astuto, ele é ardiloso, ele é poderoso. E nós precisamos nos acautelar para não acharmos que nós temos condições de enfrentá-lo com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência, fazendo eles escravos. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Podem perceber isso. A gente pensa que o diabo ele age só numa pessoa que você vê se retorcendo, espumando, endemoniada. Não, o diabo age nos meios acadêmicos, cegando o entendimento, trazendo confusão ideológica, trazendo confusão filosófica, trazendo confusão de conceitos, cegando o entendimento, tapando os olhos à realidade espiritual. O diabo age como? Na ganância. Como agiu no caso de Ananias e Safira, que foram enganados, porque eles queriam fama, e eles usaram esta questão para alcançar a fama, o dinheiro, como usou com Geazi, ou o orgulho, como usou com Uzias, ou a segurança pessoal na força do seu exército, como está lá em 1 Crônicas 21, com Davi, levando-o a fazer um censo para mostrar a grandeza do seu exército. Precisamos nos acautelar, portanto, mas mais do que isso, esses inimigos são malignos. Veja você no verso 12, são neste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. E a nossa luta vai exatamente entrar nessa questão que ele diz aí, contra dominadores deste mundo tenebroso. E a ideia aí é de trevas espessas, lôbregas, dos porões da iniquidade, das profundezas do mal. Quanta coisa imunda, quanta coisa horrível, quanta coisa maligna você vê hoje. E quando você vai cavar lá no profundo, você vai ver a ação do inimigo neste mundo tenebroso. Guerras, assassinatos, arrombamentos, assaltos, aborto, arrombamentos tirando a vida do outro, latrocínio. Tudo isso, irmãos, existe por trás muito mais que uma mente humana. O homem é caído, é verdade. O mundo está posto maligno, é verdade. Mas por trás da carne, por trás do sistema do mundo, existe um agente do mal inspirando tudo isso. Você olha, por exemplo, a questão do cinema hoje, que é uma arte extraordinária. Quando você vê hoje o volume de filmes que tem de ocultismo, de violência extrema, ou de produtos nesta área no mundo infantil, quanto mal, quanta violência, quanta coisa horrível. Não é possível que apenas a mente humana conceba tudo isso. Existe o espírito que está agindo malignamente para mudar a cultura, para mudar tudo, para servir de prato cheio, para que as pessoas deixem a Cristo e sirvam a Satanás nesses aspectos da ação maligna. Mas mais do que isso, esses inimigos são também astutos. Olha comigo o versículo 11, está escrito assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui é a palavra metodeia, de onde vem a nossa palavra métodos e estratagemas. Depois de Deus, talvez ninguém nos conheça melhor que Satanás, porque ele vive por aí, rodeando a terra e passeando por ela. Ele está de olho, está antenado. Ele está como um leão rugindo ao nosso redor, procurando alguém para devorar. E ao conhecer-nos, ele sabe o seu ponto forte, supostamente forte. Aquilo que você acha que você é forte, que pode ser o seu ponto mais fraco. Lembram de Pedro? Pedro, quando Jesus diz: olha, Pedro, Satanás requereu você para peneirar você como trigo, mas eu roguei por ti. E Jesus já havia dito para eles: olha, nesta noite todos vós os escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro: não, Senhor, a corda não rói do meu lado, eu sou um homem forte, eu tenho confiança em mim mesmo, ele que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, irei contigo para a prisão e para a morte. E Pedro, nesse momento, ele pensa que ele é forte, ou até pensa que ele é melhor que os outros, e aí estava a fraqueza dele.
Por isso a Bíblia diz: aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Não confie em você, não confie no seu conhecimento, não confie na sua cultura, não confie na sua riqueza, não confie na sua saúde, não confie no seu potencial. Saiba disso, você depende da graça de Deus para ficar de pé. Mas, amados, o inimigo também conhece o nosso chamado ponto fraco. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Nem todos são tentados na mesma proporção, com as mesmas coisas. Um é tentado na área do sexo, outro é tentado na área do dinheiro, outro é tentado na área da vaidade, da soberba, da arrogância. E ele conhece essas coisas, e ele patrocina o ambiente para que você pise numa casca de banana e caia. Então vigie. Ele tem muitas ciladas. Foi assim que a Bíblia diz com Jesus Cristo. Ele tentou Jesus 40 dias no deserto. 40 dias. Jesus estava com fome, tinha jejuado 40 dias, e ao longo dos 40 dias, Satanás está tentando Jesus. E diz a Bíblia, lá em Lucas 4, que o diabo o abandona e o deixa até momento oportuno. Ele volta à carga, de outra maneira, com outros instrumentos, com outras estratégias, com outros métodos. Então vigie, meu irmão, vigie. Mas mais do que isso, meus amados, precisamos agora não só conhecer esse aspecto, mas conhecer as estratégias dele. Então vamos olhar um pouquinho. Lá em Lucas 11, 21 e 22, diz que este inimigo é chamado de valente, e ele tem uma casa bem guardada, e guarda em segurança todos os seus bens. A pergunta é: quem é esse valente? É o diabo. Quais são os bens que estão nessa casa, que ele guarda com segurança? São todas as pessoas que ainda não foram salvas, não nasceram de novo. Então note você um fato muito curioso: o diabo não precisa usar cilada para pegar quem já é dele, já está na casa dele, guardado em segurança por ele. Então quando você para pensar nisso, você pensa numa linguagem de guerra, você acha que o diabo vai escalar os seus demônios mais perigosos no campo de futebol ou dentro da igreja? Onde você acha que ele vai tentar com mais sutileza? É numa boate? Ou numa reunião de oração? Aqueles que ainda não nasceram de novo estão na casa do valente, guardados em segurança por ele, no império das trevas, debaixo da potestade de Satanás. Então nós precisamos nos acordar para o fato da grande batalha que nós estamos vivendo. Agora notem, o que tipo de cilada ele usa para atingir o povo de Deus? Primeiro, está lá em Mateus 13:19. Ele furta a palavra de Deus semeada no coração. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, diz que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Os homens pisaram a semente, e as aves dos céus comeram a semente. E Jesus, interpretando a própria parábola, diz que essa semente, que foi jogada na beira do caminho, que os homens pisaram, que as aves comeram, é quando a palavra é pregada, e o diabo vem e arrebata do coração, e a pessoa não crê. Tem muita gente que acha que o diabo não consegue entrar dentro de um templo evangélico, pois ele entra sim. Ele entra assim. E quanta gente que vem aqui para a igreja, e a palavra entra no ouvido e sai no outro. E quanta gente que frequenta a igreja um ano inteiro, uma década, e nunca foi tocado, e nunca foi convertido. Vem o diabo e arrebata a palavra. É por isso, irmãos, que culto é um momento de luta espiritual. Nós deveríamos orar mais, e depender mais de Deus. Porque se Deus não aplicar a palavra, você entra e sai do mesmo jeito, ou até pior. É por isso que nós precisamos pedir para que Deus, por sua graça, tire a venda dos olhos, tire o tampão dos ouvidos e troque o coração de pedra por um coração de carne, para que as pessoas se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus ao ouvirem a palavra de Deus. Mas mais do que isso, o diabo faz mais. Diz a Bíblia lá em Gênesis 3, 1 a 5, que ele coloca dúvidas sobre a palavra de Deus. É isso mesmo que Deus disse? Eu hoje de manhã, lá em Cuiabá, estava sentado, cheguei um pouco mais cedo num banquinho,
O culto ainda não tinha começado, chega uma irmã e disse para mim com o coração apertado que a sua filha, nesse período de pandemia, deixou a igreja e agora ela não acredita mais na Bíblia. A Bíblia já não faz mais sentido para ela. Foi criada no Evangelho, criada na igreja, aluno de escola dominical. Quantas pessoas que hoje ainda estão ouvindo o sibilo da serpente, que Eva ouviu, é assim mesmo que Deus disse? Será que esse livro merece confiança? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que esse livro é inerrante? Será que esse livro é infalível? Será que esse livro é suficiente? Será que eu ainda posso continuar crendo na Bíblia? Será que não é um livro ultrapassado? Será que não é um livro que precisa ser atualizado? E o diabo está destilando essas dúvidas no coração das pessoas. Nós precisamos nos acautelar, meus irmãos, porque todo desvio da Bíblia é insinuação de Satanás. Ele quer levar você para longe da Bíblia. Ele quer levar você a colocar em dúvida esta eterna e preciosa palavra de Deus. Mas mais do que isso, olha comigo a Escritura. Em terceiro lugar, ele vai gerar insatisfação. Meus irmãos, não tem nada mais perigoso que o diabo fez com Adão e Eva lá no Éden, que eu estou fazendo hoje. A pessoa está insatisfeita com a vida, está insatisfeita com a casa que mora, está insatisfeita com a roupa que veste, está insatisfeita com a comida que come, está insatisfeita com o cônjuge, está insatisfeita com os filhos, está insatisfeita com a igreja, está insatisfeita com a nação. Ela está insatisfeita, e quando você está insatisfeito, um paraíso vira um tormento para você. O jardim do Éden vira um lugar terrivelmente estreito para você. Quando você está insatisfeito, a casa do Pai é um lugar de opressão e não um lugar de mesas fartas para você. Você começa a flertar com o mundo, flertar com o pecado, flertar com as aventuras, flertar com as loucuras, achando que lá está a vida. Ação do maligno. Mas mais, em quarto lugar, diz a Bíblia que o inimigo semeia o joio no meio do trigo. E quando Jesus vai interpretar, diz que os joios são os filhos do maligno. Preste atenção nisso. O diabo tem seus filhos, o diabo tem seus agentes, e às vezes, jeitosamente, ele consegue introduzir dentro da igreja os seus elementos. Parece crente, mas não é. Tem cacuete crente, mas não é. Fala igual crente, mas não é crente. Sabe qual é a diferença do joio? Eu estava agora lá em Israel, e uma pessoa, nós passando pela estrada, paramos o ônibus, tinha uma plantação e tinha joio, e ele pegou igualzinho o trigo, e ele moeu na mão, virou farelo, não tinha nada, era só farelo, era só palha, parece trigo, mas não é trigo. Na hora que a coisa aperta, na hora de tirar o extrato da vida, não tem vida. E o inimigo lança essas pessoas dentro da igreja, para causar cisânia, para causar divisão, para causar escândalo, para trazer confusão no meio do povo de Deus. Acautelemo-nos. Mas mais do que isso, o diabo ele não entra na igreja, pois eu quero lhe dizer que ele sobe ao púlpito. Sobe ao púlpito. Lá em Zacarias capítulo 3 diz que o sumo sacerdote Josué estava ministrando e Satanás está do lado direito dele para se lhe opor. Quando um pregador se levanta para desviar o povo da palavra, para torcer a palavra de Deus, para pregar uma outra coisa, o diabo está lá, para desacreditar. Ou quando o pregador não está levando Deus a sério, o diabo está lá, do lado direito dele, para se lhe opor. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso, a Bíblia fala que o diabo às vezes tem ingerência na mente de um crente. Vocês se lembram de Pedro? Lá em Mateus 16, depois de afirmar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus falou para eles que ele tinha que subir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. E diz a Bíblia que Pedro chama Jesus à parte e passa a repreender a Jesus. Não, tem misericórdia de ti mesmo, tem compaixão de ti mesmo, isso não pode acontecer. E Jesus arreda Satanás. És para mim causa de tropeço. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, não. Jesus está dizendo que Pedro está endemoniado, não. O que Jesus está dizendo é que Satanás estava tentando introduzir na mente de Pedro ideias que não eram dele, para afastar Jesus da cruz. Mas mais do que isso, meus irmãos, o diabo pode pegar uma pessoa que está guardando mágoa no coração,
Sabe o que a Bíblia diz? Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que quando um crente guarda mágoa no coração, fica com raiva de alguém, remoendo isso, ruminando isso, magoada, sem falar com a pessoa, sem perdoar a pessoa, ele está abrindo um flanco na vida dele para o diabo entrar. Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pois bem, a Bíblia diz que o diabo até se transfigura em anjo de luz. Ele resiste à oração, como resistiu à oração de Daniel. Ele resiste ao avanço da obra missionária, como Paulo testemunha lá em 1 Tessalonicenses 2,18. Ele engana por falsos milagres. Está lá escrito na Bíblia. Em 2 Tessalonicenses 2,9, engana através de falsos milagres. 2 Tessalonicenses 2,9. Tem muito milagre aí, meu irmão, que as pessoas estão aplaudindo e é o diabo que está realizando para enganar as pessoas, para levar as pessoas para longe de Deus. Mais do que isso, o diabo, diz a Bíblia, ele cria falsas doutrinas, espíritos malignos que induzem a falsas doutrinas. E nós precisamos estar atentos a tudo isso, meus irmãos, para não sermos um joguete nas mãos desse inimigo nessa guerra espiritual. Mas eu quero concluir dizendo para vocês que esse inimigo tem duas estratégias que ele usa aqui no texto. A primeira delas é o que nós poderíamos chamar, no versículo 13, de pressão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quando o texto diz dia mau, ele está querendo dizer que nem todos os dias são dias maus. Ele está fazendo um contraste. E o que seria um dia mau? Se você pensar em batalha, um general que está comandando um pilotão de guerra, nem sempre ela ataca. Há momento que recuar é estratégico, que refazer a estratégia é necessário, que não dar informação de tudo que se vai acontecer na guerra é fundamental para ganhar. Então tem hora que parece que você está com trégua, a vida está boa demais, só tem alegrias, só tem sucesso, só tem conquista. E aí quando as bênçãos vêm em catadupas, em cachoeiras, você põe, a minha vida está boa demais, para que orar? Não vou mais orar não, hein? Para que ler a Bíblia? Estou ganhando muito dinheiro, tem saúde na minha casa, estou indo de vento em popa. E a pessoa começa a esquecer de Deus. E de repente, vem um ataque frontal, inesperado, repentino, e a sua vida parece que entra num turbilhão de angústia e de dor. É o dia mau. Quando o inimigo, que age de maneira tão sutil e invisível, dá uma ordem lá, chumbo grosso no fulano. Parece que você já acorda atordoado. Nesse dia o carro bate, nesse dia você briga com a esposa, até você chuta o cachorro. A sua vida parece que está de ponta cabeça. É o dia mau. E se você não tiver discernimento, você vai brigar com a sua mulher, você vai brigar com o seu marido, você vai brigar com seus filhos, você vai brigar com o seu vizinho, você vai brigar com o seu irmão na igreja, você vai achar tudo ruim. Dia mau, é pressão. Mas notem comigo ainda outra estratégia no verso 13. Por favor, confira aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, aí tire férias. É isso daí? Não. Permanecer inabaláveis. Me permita dizer isso, irmãos, não tem hora mais perigosa para você e para mim do que depois de uma grande vitória. A tendência é arriar as armas, afrouxar o cinto e descansar. Depois de uma luta vencida, fique firme, porque outras virão. Outras virão. Perseverança. Mas eu quero concluir mostrando para você, à luz do texto, quais são as armas que nós precisamos usar para vencer essa luta.
Em primeiro lugar, no versículo 10 está escrito algo sublime: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você e eu precisamos do poder de Deus, do poder que vem do trono de Deus, do braço do Onipotente. Você e eu precisamos ficar bem guardados debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Eu li certa feita uma ilustração tão simples, mas tão eficaz. Na sala de escola dominical, uma criança foi perguntada: o que é que você vai fazer se o diabo bater a porta da sua casa? Você vai abrir? A menina respondeu: se eu for à porta e eu ver que é o diabo que está lá, vou abrir não, vou chamar Jesus para atendê-lo. Você não tem força, nem eu. Nós precisamos da força que vem do alto, sermos capacitados com o poder de Deus. Segunda coisa, amados, confira comigo, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Tem peça para a cabeça, tem peça para o seu peito, tem peça para o seu braço, tem peça para os seus pés. O seu corpo precisa estar coberto. Mas é curioso que não tem peça para as suas costas. Você precisa vigiar. Vigiar, olhos atentos. Então, toda a armadura de Deus. Não entre nessa guerra de cara limpa, não. Nós não podemos ignorar o inimigo. Nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. E preste atenção nisso. O inimigo já não tem mais armadura. A palavra armadura, panóplia no grego, diz que o mais valente do que o valente chega lá na casa dele, tira a armadura dele, prende-o e lhe divide os despojos. Em outras palavras, Jesus já entrou na casa do valente, Jesus já tirou a armadura do valente, Jesus já amarrou o valente, e Jesus tirou você e a mim da casa do valente, e hoje nós somos livres. Hoje nós somos tirados do império das trevas para o reino da luz. Hoje nós pertencemos ao reino de Cristo. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós estamos libertos e hoje nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus! E o inimigo não tem armadura, mas você e eu podemos ser tomados e revestidos de toda a armadura de Deus. Que o Senhor então nos ajude e nos fortaleça. Me permita ilustrar isso. Quando eu estive visitando com um grupo de irmãos aqui do Brasil, a missão Quacis-Abantu, onde aconteceu um grande avivamento na África do Sul. Aquele avivamento começa com uma história muito curiosa, com o pastor Earl Stigin. Ele pregava lá já há 12 anos, ele armava uma tenda e pregava para os Zulus, uma tribo animista, feiticeira, extremamente brava. Para você ter uma ideia, quando dois Zulus entravam em conflito, em guerra pessoal, em briga pessoal, um tinha que matar o outro. E ao matar o outro, tinha que abrir o ventre, pegar o fígado e chupar o sangue, para dizer que ele era homem, bravo, guerreiro. Resultados pífios, 12 anos. Até o dia que o pastor Erlo estava pregando e entra uma mulher, se assenta no último banco. E terminado o culto, o pastor vai conversar com ela, e ela pergunta assim: pastor, o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder, é isso mesmo? É isso mesmo que eu preguei. Falei: então eu preciso do seu Deus, porque tem uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, com correntes, com um bicho. Então vai lá na minha casa para minha filha ser liberta. O pastor Erlo disse que naquele dia ele sentiu um calafrio na espinha. Disse: meu Deus, se não funcionar, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou, o quadro era muito pior. A moça estava igual uma fera selvagem, ensanguentada, furiosa.
Ele tentou expulsar os demônios daquela moça, não conseguiu. Ele chamou os missionários da região, não conseguiram. Amarraram a moça, levaram-na para uma fazenda. Ela quebrou tudo por lá e tiveram que devolvê-la no estado pior. E o pastor Erlo tomou a decisão: eu vou embora daqui. Eu não tenho mais autoridade para pregar aqui. Estou desacreditado aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, Deus falou ao coração dele: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. Ele parou tudo que estava fazendo, chamou os missionários, eles começaram a buscar a Deus, a acertar a vida com Deus, e Deus foi trazendo sobre eles convicção de pecado, meses e meses de choro, de lágrimas, de arrependimento. Os últimos 3 meses, eles se reuniram 3 vezes por dia, eles só conseguiam chorar. Ao final desse tempo, numa manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi na casa daquela mulher, e na autoridade do nome de Jesus, libertar aquela moça. A segunda coisa é que os feiticeiros iam chorando, correndo de todos os cantos, de todos os lados, para confessar os seus pecados e acertar a vida com Deus. Quando os missionários acordavam, tinha 5, 10, 15, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. E eu vi com os meus olhos ali coisas extraordinárias acontecendo. Primeiro, um templo construído para 15 mil pessoas numa fazenda. E multidões vindo de todos os cantos do mundo para ver o que Deus estava fazendo ali. Cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram. Multidões se converteram. O Deus de Erle Stigen é o Deus dessa igreja. O Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que fará. O nosso glorioso Redentor já venceu na cruz. E se nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Nós não temos que ter medo do diabo. A Bíblia diz que nós devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça com o seu poder, que Deus nos cubra com a sua armadura, que nós sejamos um povo mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, queridos, o pastor Arival vai orar por nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra pregada neste momento. Que Satanás não tire, não roube essa palavra da minha mente, do meu coração. Que essa palavra possa frutificar aqui nesta noite, trazendo quebrantamento, trazendo a Deus arrependimento, trazendo a Deus convencimento de pecado. Destrói, ó Deus, toda a nossa soberba espiritual, nosso espírito de independência do Senhor. Coloca-nos, ó Deus, na posição correta. Pai querido, nós precisamos de Ti, nós precisamos ser fortalecidos pelo Teu poder, nós precisamos usar a armadura de Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sendo ou estão enfrentando dias maus na sua vida. Guarda os nossos pés, guarda os nossos olhos, guarda os nossos ouvidos. Guarda-nos, ó Deus, do maligno, Senhor. Esconde-nos, esconde-nos à sombra do Onipotente. Venha trazer restauração espiritual nessa noite, cura, libertação. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.